Voltamos, hoje conversando com a doutora Sandra Regina Gomes, que é fundadora da Longevida Consultoria, gerontóloga e tem uma experiência riquíssima na gestão pública. Bom, Sandra, quero agora, nesse bloco, justamente abordar essa questão. Políticas públicas, nós temos avançado também nesse caminho? Sim, há muito o que ser feito. Tá. Avançamos porque nós temos dois pilares importantes da política para a pessoa idosa. Primeiro, nós temos documentos norteadores fantásticos, como, primeiro, a nossa Constituição de 88, depois a Política Nacional do Idoso de 1994 e o Estatuto do Idoso de 2003. Eu estou só citando esses três, mas temos outros documentos norteadores. E esse de 2003 é o Estatuto, que completará este ano 18 anos. Tanto o Estatuto como a Política Nacional, principalmente o Estatuto, precisa ser atualizado. Ok, bacana. A Política Nacional está linda, é linda demais. E ela versa sobre todos os direitos da população idosa em relação às políticas públicas. Nós sabemos que políticas públicas são ações e atividades oriundas de direitos, e os direitos estão na Constituição. Constituição diz: população idosa tem direito a isso, o cidadão brasileiro a isso, e como ele é colocado em prática é através das políticas públicas. Tá. Então, legalmente, nós estamos amparados. O que precisa? Criar sistemas. Então, foi criado o Sistema Único de Saúde, o SUS. Tá. Que ótimo, que maravilha. Verdade. Ele acolheu a todos nós, principalmente, se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, né? Então, com tanta garantias de saúde, orientações. Muitos atendimentos são feitos à população idosa pelo Sistema Único de Saúde. Né? Nós temos todo o atendimento das unidades básicas de saúde, das vacinas, enfim. E tem um sistema que se chama Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Ele foi regulamentado também em 2005. Para você ver, é recente. Sim. E nessa estrutura do Sistema Único de Assistência Social, nós temos os centro-dias, os centros-dia, nós temos as instituições de longa permanência para idosos, os núcleos de convivência de idosos, repúblicas para idosos, abrigos de acolhimento à população vulnerável, temos o benefício de prestação continuada, temos também esse acompanhamento familiar e mais, assim, que alinhava tudo isso, é o fortalecimento de vínculos. Tá? Bom, tudo isso demanda em ações em cada um dos municípios. Tá. Então, cabe aos municípios implantarem as suas ILPIs, o seu centro-dia, o seu fortalecimento de vínculos, que é essa proposta, esse atendimento domiciliar. Então, políticas tem. O que nós precisamos é que elas se ampliem. Isso porque a população está aumentando. Só na cidade de São Paulo, nós temos 2 milhões de pessoas idosas. 78%, Lina, faz uso do Sistema Único de Saúde. E muitos desses são atendidos também no Sistema Único de Assistência Social. Isto posto, é uma questão assim, precisa ampliar? Precisa. Temos condições? Tem que ter. Tem que ter é ótimo, né? Porque, na verdade, nós temos aí uma população, disse bem você, 2 milhões de pessoas idosas, muitos deles em condições de fragilidade extrema, né? Exato. E nós precisamos criar mesmo essa rede de suporte, tirar do papel, né? Toda essa legislação que já nos norteia em termos de direitos, mas falta também, assim, vontade política, né? Soma de propósitos para a gente fazer muito mais e mais rapidamente, né? Exatamente. Você sabe que uma das formas do governo ser cobrado é através da ação do próprio idoso e da própria idosa. E como que ele faz isso? Através dos conselhos de direitos da pessoa idosa. E por que eles têm que fazer isso? Isso está lá na Constituição Federal.
que fala sobre a participação social. Participação social é um direito. E você exerce esse direito através do controle social. O que é o controle? Eu tenho aqui o estatuto, eu tenho a política, eu tenho as demandas do meu município e vou checar junto com o governo. Governo, você implantou centro-dia? Governo, quanto que você tem de verba para implantar uma instituição de longa permanência para idosos? Então, você faz o controle social. Isso é direito, não é assim, ai, não, só que não dá para fazer sozinha, Lina. Não dá para ser a Lina sozinha, não dá para ser a Sandra sozinha. E nem se nós duas nos juntarmos. Também não vai dar certo. Por quê? Porque nós temos que ir a um órgão que se chama os conselhos. Todos os estados brasileiros têm conselhos estaduais de direitos da pessoa idosa. Nem todos os municípios têm conselhos municipais. Então, o município que estiver aqui nos escutando, que não tenha, está na hora. Porque é muito importante que os conselhos sejam instituídos dentro do seu município. Porque tem o Conselho da Mulher, tem o Conselho da Criança e Adolescente, de população de rua, tem que ter o Conselho da População, que é a população 60+. Então, é importante que se tenha conselho e que logo próximo, outra garantia é o Fundo Municipal do Idoso, que implementa aquilo que o governo não conseguiu implementar, não que não conseguiu, que ele tem como compromisso e não fez, e aí vem o Fundo Municipal e atua para isso. Isso quer dizer o quê? Se você tiver uma sociedade mobilizada, articulada, informada, ela vai lá e cobra. Ela cobra e ela exige que seja implementada a política pública que o município precisa. Que dica preciosa, né? Para o nosso telespectador, para se realmente esse exercício da cidadania passa por esse exercício de ser político, né, nesse processo. Todo mundo, cada cidadão tem o seu papel que pode avançar nesse segmento, né? Exatamente, Lina, e eu acho que foi muito bom você ter tocado nesse ponto, sabe, Lina? Porque existe uma falta de clareza, que toda vez que fala em política, a primeira reação é falar, eu não quero saber de políticos, eu não quero saber porque eu quero me posicionar. Não, nós estamos falando aqui de política de direitos. Nós não estamos falando de política partidária. A gente não está falando de A, nem de B, nem de C. Até agora, nós estamos falando sobre leis, sobre direitos. Então, é política de direitos. Então, é muito fácil confundir, sabe, Lina? Muito legal. E isso precisa elucidar. Você esclarecer isso para a gente, sabe? Porque, na verdade, dentro desse processo, né, você foi uma gestora durante muito tempo, né, em São Paulo, e avançou muito, né? Porque nós temos a junção, né, dessas lideranças que estão em determinados cargos públicos, né, e a representatividade organizada da sociedade civil. É essa junção que é muito necessária. Exatamente, exatamente. Então, porque é um tripé, né? É a sociedade, a família e o poder público. Não tem como. Todos, por isso que fala, mas a família precisa acompanhar, sim. Claro que a família precisa acompanhar. Então, esse tripé é fundamental. Não dá para ficar meio tortinho. Não tem que ter a atuação de todos. Agora, as políticas públicas, elas precisam e devem ser implementadas. E elas só vão ocorrer se você for cobrado, né? Se o governo for cobrado. Mas também tem uma questão que você trouxe agora, Lina, que é interessante. É sempre ver a possibilidade de ter à frente dessas políticas pessoas que conheçam a política, que não sejam cargos políticos, né? Claro. Cargos técnicos, porque isso é fundamental. Né? Não precisa ter, o prefeito, o governador não precisa saber exatamente da política nacional do idoso, mas ele precisa ter alguém que domine. Que entenda muito sobre isso. Exatamente.
esse foi o seu papel, né? A gente avançou demais, eu acho que porque você realmente é uma estudiosa, né? E não só uma estudiosa na área do envelhecimento, na área da longevidade, mas é uma executora, né? Foi uma liderança incrível, continua sendo uma liderança incrível para a gente. Obrigada, obrigada. Eu queria, inclusive, se você pudesse, explicar para a gente esse tal desse último documento que surgiu no meio da pandemia. Então, acho que nós temos assim, na linha dos compromissos, o Brasil é signatário das determinações da Organização Mundial de Saúde. Tá? Isso é muito importante. Isso deu um start depois de 2009, deu assim, sabe, 2005 com Kalash, que de novo a gente fala do professor Alexandre Kalash, é a nossa referência, esteve na Organização Mundial de Saúde por 13 anos, ele se aposentou, veio para o Brasil, que foi realmente para nós muito importante essa participação dele mais próxima. Então, desde então, 2005, 6, 7, 8, 9, já se fala sobre o envelhecimento ativo, que foi ele que trouxe. Ele trouxe o modelo de cidade amiga do idoso, ele trouxe o envelhecimento ativo, que são 4 pilares, né? Saúde, participação, educação e proteção. Pronto. Então, esse é um compromisso do Brasil de fazer com que essas políticas que nós temos nas nossas leis, que nós estávamos falando anteriormente, que estejam em consonância com essas diretrizes nacionais. Aí, no final de 2020, veio um relatório também da Organização Mundial de Saúde, falando sobre o relatório do ageísmo, de combate ao ageísmo. O que é? Quais foram as pesquisas? Olha, eu tenho aqui, segundo pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, em 57 países, mais de 60% dos idosos disseram ter sido vítimas de ageísmo. Em 57 países, 60%. E as consequências desse ageísmo dá quadros de depressão, depressão, isolamento, insegurança, embotamento. Então, e aí vem esse relatório no finalzinho de 2020, justamente para sinalizar o quanto que era importante que todo mundo, né, o mundo todo, todos os países, discutissem a questão do preconceito. E, imediatamente, nós aqui, na cidade de São Paulo, eu estava como gestora, né, também o ano passado, imediatamente com campanhas no metrô, campanhas dentro das escolas, campanhas sensibilizando a população em geral, chamando a atenção do preconceito etário. Sandra, muito obrigada. Eu quero, assim, um tchau seu rapidésimo. Um tchau para todos vocês, muito obrigada por esse espaço e vamos voltar a conversar sim. Temos a década do envelhecimento saudável, estamos em plena década. E vamos... Perfeito. Convite feito, tá? Espaço aberto. Tá, e bom. Você também que nos acompanhou até aqui, continue com a gente, acesse sãopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, gente. Obrigada.